Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11. Davi é ungido rei. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram a Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Davi conquista Sião. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruía, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim, habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. E a Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Os valentes de Davi. São estes os principais valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a este povo. Eis a lista dos valentes de Davi. Chazobeão, Aquemonita, o principal dos 30, o qual, branindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aioíta. Ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Paz-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi à caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acampara no vale de Refaim. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço, junto à porta de Belém, tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas derramou como libação ao Senhor. E disse: Longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de suas vidas a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, era a cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra os 300, os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova, e nela matou um leão, no tempo de neve. Matou também um egípcio, homem da estatura de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança com o eixo do tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém, aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Foram os heróis dos exércitos: Asael, irmão de Joabe,
Eleanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Arorita, Elis, Pelonita, Ira, filho de Ix, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Uzatita, Ilai, Aoíta, Maarai, Netofatita, Elede, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, a Arbatita, Asmavete, Baarumita, Eliaba, Saalbonita, Bené Hansen, Gizonita, Jonatas, filho de Sage, Ararita, Aião, filho de Zacar, Arita, Elifal, filho de Ur, Éfer, Mequeratita, Aías, Elonita, Esro, Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruía, Ira, o Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabade, filho de Alai, Adna, filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maacá, Josafá, Mitenita, Uzia, Asteratita, Samá e Jeiel, filhos de Otão, Aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, Tizita, Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Onaão, Itma, Moabita, Eliel, Obed e Jaziel, de Zobá.